Nosso capítulo se iniciava em uma lanchonete, e alguém lá de dentro perguntava: "É aqui que você vai começar a procurar por ele, Jesse?" E lá de dentro, nosso protagonista dizia que a melhor opção era o Texas, e ele estava acompanhado por 2 pessoas. O cara de óculos diz que uma vez encontrou um cara que tinha certeza que havia encontrado Deus, mas ele já era. E a loirinha ouviu dizer que existem 2 lugares para se encontrar Deus: na igreja ou no fundo de uma garrafa. E o protagonista logo dizia: "Então, vamos a uma loja de bebidas." Porque eu digo, na igreja é onde ele não está. A garçonete aparece e eles fazem seus pedidos. A moça informa que é sem a galinha, pois agora ela é vegetariana. E o carinha de óculos fica zoando dela. Ele diz que se pedir com delicadeza, eles fazem um ótimo quiche de repolho e amendoim. Ele diz que é só você fazer o quiche certo, ou então cozinha, e depois joga o troço na panela e aí você faz um bifão e come no lugar. Brabo! Ela mostrava o dedo, tipo, vá pra porra, vá. E eles prosseguem com o assunto de Deus. Enquanto eles comiam, a moça dizia que até o ponto onde se encontraram, assim eles vão entender melhor. E seu nome era Tulipa. Em seguida, ela direcionava uma pergunta para o protagonista, cujo nome era Jesse. Ela perguntava mais sobre Gênesis, os anjos e o restante, coisas que ainda não ficaram claras. Em seguida, ela perguntava: "Em primeiro lugar, quero que você me diga o que fazia como pastor quando fugiu há 5 anos?" Jesse contesta, dizendo que não fugiu. Porém, ela insistia. Era a última coisa que esperava isso. Bebidas? Sim. Drogas? Também. E aquela magrela com um eco entre as pernas. Tudo bem, mas um pastor? Jesse responde que por enquanto isto tudo não lhe diz respeito. Ele diz que não tinha muita escolha do que fazer. Ele acreditava no Deus poderoso e achava que isso era tudo. Só não sabia que seria o responsável e guia espiritual de uma cidade no Texas. E por matar a maioria deles. E seu nome era Cassidy. E senta que lá vem a história, porque ele iria contar tudo. O flashback começa com o nosso pastor de terno branco e andando na rua tranquilamente. A razão para todo mundo estar na igreja no domingo foi o que aconteceu no sábado à noite. Sabe, eu estava tendo uma crise de fé e fiquei acordado até tarde para conversar com meu velho amigo Jack. Assim dizia nosso pastor Jess Custer. Na sequência, ele chegava em um bar e era bem recebido por alguém que dizia: "Ah, Reverendo Custer." Eita, barzinho de gente feia, mano. E ele apenas dizia: "Sou Jesse, tá bom? Eu só tô aqui pra conversar." E o atendente falava: "Não, tá certo, é que a gente não te vê muito por aqui." Humildemente pedia licença para se sentar. Ele bebia glub-glub e falava: "Caramba, meu irmão, que bela cerveja você tem aí, hein? Só que tipo assim, tá aguada pra caralho, hein?" O dono do bar ficava: "Você tá tirando, meu?" Só que aí, o reverendo Custer falava: "Qual é, cara? A cidade inteira sabe que você faz essa bosta dessa cerveja aí, meu." Ele se levantava e falava: "Essa cidade pequena de fela da puta não tem muitos segredos, né? E todo mundo aqui tem que escutar, sabia? Eu, o bom e velho reverendo Custer, sentado na sua igreja e ridicularizado aos domingos. Eu escuto ou alguém me conta. Ou então eu só leio no jornal e somos 2 mais 2. Acho que todo mundo aqui sabe e acha que sabe que ninguém sabe. A não ser o pastor babaca e fela da puta. Marx Bannon, comeu merda de cachorro por causa de uma aposta bem perto deste bar." O cara ficava: Ele chegava em um velho e falava: "Poderia alimentar metade de Ruanda? Tudo com os subsídios que conseguiu no banco, Harvey." E o velho falava: "Não, tudo dentro da lei, padre." E o Jesse falava: "Claro, tudo dentro da lei, né? Ah, e você gostou do filme que a Kate fez no seu celeiro, Só ela e um garanhão malhado. Foi direto pro vídeo, ouvi dizer." E o cara ficava: "Eita." Isto, cavalos. E o caba continuava, mas deixando de lado o Michael, que deve ter sido o único homem de Annville que já foi para a Califórnia. "Vamos encontrar as estrelas do show." E o dono do bar falava: "Reverendo, você tá passando dos limites." E aí, nosso querido pastor iria falar deles, Pat e Terry Morrow, parentes de Blake Morrow. Só que aí os caras já avisavam: melhor tu manter a sua boca fechada, hein? Isso
aquela garota manca sem se importar com o que o seu pai pagou ao juiz Shebin. Quantas vezes esta cidade poderá mudar de assunto? E quando Jesse estava falando o quanto que todo mundo era hipócrita por ir na sua igreja todos os domingos, mas ao mesmo tempo estavam fazendo aquelas merdas. Você não é homem pra fazer isso. Você não é homem. O carinha chegava por trás e toma! Nossos comerciais. Aí o dono do bar chegava, não, deixa o cara, aqui no meu bar não. E o Jesse Custer, todo ferrado no chão, né, recebia o apavoro dos caras. O engraçado é que na série tem uma cena muito parecida com essa, só que lá o Jesse Custer é tipo o Rambo, tá ligado? Ele desce o cacete em todo mundo, tá ligado? Sem dificuldade. Porém, entretanto, sua versão das HQs não é tão foda no combate. Porém, entretanto, era bastante irônico o dono do bar xingar o Jesse em uma hora, mas em outra ele defende o cara. Inclusive, ele estava lá quando o Gênesis apareceu. A cena corta e nos é mostrado uma base no paraíso. E um dos anjos falava e concluímos que ele fugiu por aqui. O anjo da esquerda perguntava, você tem certeza disso? Foi aqui mesmo? E o do meio confirmava, sim, eu chequei e refiz meus cálculos. O anjo da direita perguntava se isso foi contado a mais alguém. O do meio respondia, ninguém, The Blend. E The Blend continuava, porque a última coisa que precisamos agora é que um serafim descubra uma única palavra e os bastardos vão cair em cima da gente como moscas em cima da merda, mas alguém chegava. Era um anjo de classe superior com o corpo de outro anjo em seus braços. Ele simplesmente larga o corpo no chão e em seguida perguntava. Este era meu irmão uma hora atrás. Estávamos circulando na estratosfera, quando sua entidade veio de trás do sol nascente e fez isso com ele. O que vão fazer a esse respeito? O anjo da esquerda questiona. Está dizendo que Gênesis fez isso? E o anjo de mais alta patente responde. Sim. Esta maquinação mestiça que vocês imbecis deveriam estar tomando conta. Um cometa com a face de uma criança, Nêmesis. E The Blank tinha a audácia de falar, não, você não pode ter tanta certeza. E o ADM ali falava, não tenho certeza de nada não, seus bandos de bajuladores. É melhor que vocês encontrem Gênesis, antes que ele cause algum estrago na Terra. Comecem agora. E lembre-se de quem manda aqui. E quando ele ia embora, The Blank dizia, é só deixar ele mandar. E o da esquerda responde, e é toda a autoridade que precisam. Após isso, The Blank direcionava uma pergunta a seu irmão, Ast, questionando, você o estudou, certo? O que ele quer na Terra? Ast responde que ele quer uma alma, um corpo, e que seus exames revelaram que Nemesis está desenvolvendo uma identificação, um início de moralidade vindo de seus pais. E para que ele consiga se desenvolver completamente, consiga crescer, ele precisa de um corpo, um hospedeiro. E The Blank dizia que isso não poderia acontecer de forma alguma, e que eles precisavam mandar alguém atrás dele, alguém que nunca falhe, alguém que nunca para. E Ast já sabia quem era. Ele então dizia para seu irmão, o do meio, Pilo, que tinha um trabalho para ele. Vá até Boot Hill e acorde o santo dos assassinos. E ele ficava tipo, eu? A cena corta e estamos de volta para o presente. E Jesse continuava, dizendo que acordou do lado de fora da igreja, do lado de uma poça de vômito às 6 horas da manhã. Cassidy falava, opa, calma aí, você fica numa poça de vômito mais um pouco, e este é o momento onde eu e Tulipa entramos, né? E a mesma falava, daí, não tem nada a ver com Jesse. Cassidy cortava e dizia, ora, você, quem é que queria que entendêssemos melhor, né? E aí, Cassidy começava a contar como ele e Tulipa se conheceram, que ele estava em dadas e tudo mais, querendo uma mudança na dieta. A Tulipa falava, não, eu tenho certeza, eu cronometrei tudo, até a perfeição. Você sabe, Jesse, não é do meu feitio, ele apareceu na hora marcada. Ele pergunta se ela estava assustada. E aí mais um flashback começava, com ela na calçada à noite, falando que merda, hein? 3 caras apareciam entrando em um carro, e aqueles eram os alvos dela, mas ela parecia um pouco nervosa. Ela se aproxima da janela, e um dos caras chamava sua atenção, falando, desculpa moça, você acha que conseguiria colocar sua boca em algo desta largura? Se conseguir, eu me caso com você. Mas ela não gostava nem um pouco e sacava uma arma. Ela atirava em um dos caras e acertava sua mandíbula.
E o cara do meio falava, ô, não fica aí parado aí não, corre atrás dela. E ele perguntava pro cara se a mandíbula, ô, você acha que foi um atentado, mano? Brevemente, voltando para o presente, Cassidy interrompia e dizia, certo, vamos melhorar isso, colocando este irlandês na história. Lá estava eu cuidando da minha vida. O flashback prossegue com Tulipa fugindo do cara, e lá estava ele, Cassidy. Ele tomava um susto com a Tulipa chegando do nada e falando, vai, sai do carro, sai do carro. E ele fala, não. E a Tulipa falava, ó, na moralzinha, mano, preciso sair daqui. E o Cassidy falava, não, tá de boa, pô, entra aí. O perseguidor dava um tiro e acertava a cabeça do Cassidy, mas ele ficava tipo, não, tô de boa. Tulipa agradece e se apresenta, enquanto os caras davam um tiro, pei. E o flashback acabava com Cassidy também se apresentando. Voltamos ao presente e Tulipa disse que não tinha visto que Cassidy tinha sido atingido. Ele falava que foi só uma vez e pedia para que Jesse voltasse com o assunto do vômito. Mas o padre dizia, mas você odiava armas, Tulipa? Ela olhava para ele meio tipo, qual foi, mano? Tulipa ficava um pouquinho bolada, né? Pelo fato de Cassidy só dar atenção para Jesse. Mas ele argumenta dizendo, não, ele é o nosso ator principal da história, né não? E Jesse contava que ouvia a voz dele, do Gênesis. A cena corta para um cemitério, acompanhado de uma narração. Aquele sussurro arrastado e estridente, cuspindo o inferno e fantasmas, e teias de aranha no seu ouvido. Era o anjo que chegava na tumba do santo dos assassinos, ele abre a tumba e era só PEI! O homem já acordava de mau humor. E o anjo com um tiro na cara perguntava por quê? E ele responde, não mano, força do hábito, em que posso ajudá-lo? E o anjo falava, não mano, a gente precisa de você, tá ligado? Ele pergunta, o que seria? E o anjo explicava, ó, é o seguinte, um ser muito poderoso escapou do paraíso e agora tá aqui na Terra. Ele possui um poder muito parecido com um Deus todo-poderoso. E ele tá procurando uma alma humana, tá ligado? A gente precisa que você dê um jeito na situação, entendeu? Senão tá todo mundo ferrado, literalmente. O anjo o instruía a sair deste lugar, e se caso Gênesis já estiver reunido em um corpo humano, ele deveria matá-lo. Mas então, ele dizia, sabe, isso não é justo. Eu sou um adepto, um membro do exército dos anjos. Nunca sequer pensei em pecado. Fiz tudo o que mandaram, nunca reclamei, e agora termino aqui nesse poço escuro, e com o meu cérebro espalhado por aí. Como você chama isso, hein? E o anjo então falecia. E o santo dos assassinos responde, eu chamo isso de um bom começo. E cara, só quero dizer que na série essa cena foi muito melhor e muito mais impactante. As HQs não conseguiu fazer isso. No entanto, já nessa cena ocorre o inverso. Nessa cena em específico que vocês estão vendo na tela, o Jesse Custer ele tá contando como que ele encontrou o Gênesis, ou melhor, como que o Gênesis encontrou ele. Ele conta que estava em sua igreja em Annville, numa manhã de domingo, como qualquer outra, quando do nada, literalmente do nada, o Gênesis aparece e como literalmente um cometa, ele vai pra cima do Jesse. E aí atinge o Jesse e então começa a ocorrer um processo, tipo uma fusão, sabe? E a energia gerada dessa fusão é tão cabulosa que mata todo mundo. Não só isso, como também explode a igreja. E cara, essa cena da fusão é muito foda, muito impactante, cara, muito louco. Porém, entretanto, na série isso não acontece. O Gênesis, tipo, encontra ele, né? Ele entra pela porta da frente, aí ocorre uma pequena interação entre eles, né? E o Gênesis, boom, meio que possui ele, tá ligado? Só que a série, ela tem uma melhor construção, um melhor desenvolvimento, né? Tem uma dramatização muito legal, cara, mas a cena do Gênesis aparecendo, cara, é muito superior nas HQs. Mas enfim, voltando pras HQs aqui, a Tulipa lá de longe conseguiu ver a explosão, cara. Tulipa conta que naquele momento Cassidy estava no banco de trás e coberto por um cobertor, ele a fez prometer não tirar de jeito nenhum. E o Jesse ficava tipo, peraí, isso não é um pouco suspeito? Aí ela justifica, né, tipo, não, é que naquela hora ele tava dormindo, né, aí eu tinha que saber se era algo normal, alguma coisa, né, o que tinha acontecido. E o Jesse fica, não, tá bom. E no flashback ela entrava dentro do carro e avisava, tem uma nuvem escura lá na frente. E ela dava partida no carro, mesmo o Cassidy não querendo, indo na direção da explosão.
Passado um tempo, ela chegava no local e se impressionava, pois parecia que havia caído uma bomba lá. Cassidy chamava sua atenção e falava que se ela for investigar, melhor ir armada. E bem, e quando ela ia investigar, em meio àquele monte de esqueletos, lá estava Jesse Custer, desacordado, porém vivo. A cena voltava para o presente e Cassidy ficava meio agoniado, querendo fumar alguma coisa e tudo mais. Mas Jesse se oferecia, dizendo que iria procurar alguma coisa para ele, pois então as máquinas estavam vazias. Cassidy pedia um Camels e saindo lá fora, alguém lhe dizia: "Bem, peregrino, não pude evitar de perceber que você ainda não me mencionou." E só para dar aquela zoada, Cassidy falava: "Eu acho que seu namoradinho não quer ficar sozinho com você." Logo, ela responde: "Você é realmente um bundão, sabia?" E ele retruca: "Tem piores que eu." O flashback prossegue e agora a polícia estava no local onde havia acontecido a explosão. E um deles falava: "Se me perguntarem, acho que foram os negros." Um dos policiais pergunta como ele pode saber disso, e o xerife responde: eles costumam fazer isso." E o xerife ficava todo: "Não, foram os negros, eu tenho certeza, velho. Isso aí é coisa de negro, é negro que faz isso daí." Mais especificamente, os negros marcianos, seja lá o que isso quer dizer. No presente, Jesse chegava com um cigarro de Cassidy, justificando sua demora, dizendo que estava tudo fechado. Logo em seguida, perguntando: onde estávamos? Voltávamos para o flashback. Tulipa conversava com Cassidy, dizendo que não sabia por que ele estava vestido como um padre, mas aquele era seu namorado. E os dois começavam a discutir, porque a Tulipa falou que o Jesse tinha largado ela. E o Cassidy ficava: "Não, como é que você pode colocar o cara que te largou no meu carro? Por que você não leva ele pro hospital?" Ela fala: "Não, ele vai ficar aqui comigo, não sei o quê. Não vai ficar não. E o Jesse acordava do nada. Ele acordava com muita dor de cabeça. Mas ao ver que Tulipa estava lá, ele dava um beijo nela. Em seguida, ela pergunta o que aconteceu. Ele diz que não sabe dizer ao certo, pois alguma coisa entrou em sua cabeça. E com isso, ele está tendo lembranças que não são dele, e ouve sua voz. Tulipa não estava entendendo nada, mas mesmo que ela não acreditasse, ele explicava que ele tinha visões de um cara e uma garota que se apaixonaram e botaram fogo no mundo, e o filho que tiveram é algo grande por trás de tudo, algo que ninguém deveria saber. Mas não importa o que diga ou o que conte, mas ele se parece com a voz de Deus. Mas Cassidy não acreditava em nada do que ele disse. E Cassidy estava completamente desconfiado do Jesse, falando que eles não deveriam se envolver com aquele cara, pois ele era louco, que ele estava falando um monte de bosta sem sentido. Cassidy abria a porta da sua picape e dizia: "Eu não vou ficar aqui mais nem um minuto com esse louco aí." Mas de repente, uma luz muito forte aparecia. Era a polícia, minha rapaziada, que não sei como, mas encontraram eles. E um dos policiais falavam: "Não sei não, hein, xerife, eles não parecem gente de cor pra mim." E o xerife justificava: "Não, mesmo que eles não pareçam negros, eles foram os primeiros que a gente encontrou." E aí parecia estar tudo perdido, né, porque tava todo mundo cercado e a polícia tava ameaçando eles. E aí, Jesse usava seu poder da palavra de Deus e ordenava que os policiais largassem suas armas e saíssem de lá. E assim, eles faziam, eles realmente obedeciam o cara. E aí, tanto a Tulipa quanto o Cassidy passavam a acreditar nele. E aí o Jesse falava: "Seria legal uma carona pra nós sair daqui, né?" E o Cassidy, já mudando de semblante, falava: "Tá bom, até que eu gosto de uma loucura, vambora." Voltando pra polícia, o xerife falava: "Seus bandos de burro, pega suas armas aí, rapaz." E o policial falava: "Não, é você, ô." Cassidy pergunta se ele gostaria de ir a algum lugar em específico, mas Jesse falava: "Não, fica com você, amigo." E momentos depois, quem chegava lá era simplesmente ele, o santo dos assassinos. E é assim que terminava o nosso primeiro capítulo.